Olá, olá, seguidoras aqui do YouTube, olá, seguidoras aqui do Insta. Deixa eu ver o som aqui para todo mundo. Como vão? Vou atrapalhar aqui um pouco. Hoje nós estamos de fato no improviso, que eu estou falando diretamente de Maceió. Ó, olha para cá, YouTube, diretamente de Maceió, aqui para fazer uma live com vocês. Super bem-vindas. E nesse momentinho de férias, eu não poderia deixar de fazer uma live com vocês, apesar de estar aí em outro horário. Por quê? Esse momento é um momento de fazer a transformação do quarto do seu filho. É um momento onde a gente libera as emoções e gera conexão. Nesse momento que se aproxima, né, Natal, Réveillon, é um momento de transformação. Então, no momento de transformação, também entra aí uma conexão muito legal com o seu filho adolescente, com a sua filha adolescente, trazendo uma repaginada no quarto. E eu estou trazendo aqui algumas dicas para vocês de como fazer simples, prático e ágil, que não vai demandar muito dinheiro, não vai demandar muito investimento aí, mas dá toda uma diferença no quarto do seu adolescente. Para quem já segue, já viu aí recentemente um quarto que eu fiz de uma adolescente, uma menina, e que esse quarto ela dividia com uma outra irmã, e ela já não desconectou as idades, né? Quando desconecta as idades, ou seja, a adolescência ela precisa do canto delas, né? Os adolescentes precisam do canto deles. Então, quando desconecta a idade, fica mais difícil essa convivência no quarto. Por quê? A troca é diferente, a necessidade é diferente. E aí, vamos lá. Essa live não vou falar sobre conexão com o filho, comunicação com o filho, a gente já partiu do princípio. Então, vamos partir do princípio que você já tenha feito descarte e já tenha feito desapega, e eu vou dar umas pinceladas sobre isso, mas tem live que fala somente disso, que é uma parte muito importante da organização, tá? Aí você já fez isso, já fez o desapega, já conversou com seu filho, e aí ele topou. No momento que ele topa, a gente parte para o princípio do planejamento, né? Então, lembra que são aqueles cinco etapas da organização: planejamento, descarte, o desapega, toda a parte de categorização, toda a parte de organização de fato e a parte de realocação ou manutenção. Então, são 5 etapas que nós temos na parte de organização. Então, vamos falar para o planejamento. No momento do planejamento, para quem tem pouca verba, então vou dar essas dicas direto. Mas para quem tem condições, nossa, o mundo é verde, né? O mundo é colorido, como esse aqui, ó. Olha que maravilha. O mundo é colorido. Mas a gente tem que partir do princípio que, de fato, a gente está no momento onde a gente tem que ser criativos o suficiente para que a gente gere prazer, para que a gente gere felicidade. Então, é nesse ponto da transformação do quarto do seu filho que eu vou atuar aí, porque é um momento de transformação. Natal, Réveillon, é esse momento de transformação. E aí, aproveitando aí um pouquinho desse horário de férias, vamos começar pela identificação. Então, no planejamento, a gente tem que identificar o que seu filho não tá legal, né? O que para ele incomoda no dia a dia dele, o que não funciona no dia a dia dele. Isso a gente tem que identificar logo no início, porque toda a trajetória da organização, da transformação do quarto adolescente, ela vai partir exatamente para suprir essas características.
E aí, identificando, já tem algumas coisas que a gente já sabe parte do princípio. Muitas vezes, eles não têm aonde colocar a mochila. Eles nem percebem isso, né? Então, eles nem percebem e jogam a mochila no chão. Só que, no momento que eles jogam a mochila no chão, a desorganização já fica à mostra. No momento que eles jogam a mochila do chão, eles também têm aí o problema de toda a parte de higienização, que hoje a gente está aí passando por uma série de problemas aí com relação à Covid. No momento que eles jogam a mochila no chão, também tem a questão do desgaste desse material, tá? Para quem chegou agora, olha que maravilha, ó, tô falando aí das férias, por isso que a live está sendo em horários diferentes. Então, uma das coisas que não é funcional é a questão de alocar a mochila. Então, no momento que você percebe que seu filho joga a mochila para qualquer lado, já anota na identificação. Outra coisa também é quando você abre a gaveta do seu filho, da sua filha, tá aquela miscelânea, né? Tá aquela coisa que não se entende nada com nada, e mesmo que se tiver uma acima da outra, você vê que ele utiliza sempre as mesmas roupas. Ele pode não perceber, mas isso daí é notório para você. Isso pode ser, sim, uma falta, uma coisa que mudou o gosto dele, ou seja, ele está em outro estilo, que isso daí é muito comum na adolescência, como também pode ser que ele fica tão confortável com determinadas roupas que essas roupas entram num ciclo que não permitem outras entrarem, porque ele nem tem a questão de parar. O adolescente não para identificar quando a coisa está funcionando. Então, eles vão naquele mesmo ciclo. Está funcionando, então bota para lavar e utiliza, bota para lavar e utiliza, e assim vai. Então, a outra coisa, se a gaveta do seu filho está naquela miscelânea, está na hora também de organizar as gavetas de uma forma fácil. E a forma mais fácil que existe é a dobra simples com as colmeias. Então, não importa, você pode colocar a colmeia na maleta inteira, porque no momento que você colocou uma roupa naquela colmeia, uma blusa naquela colmeia, ou uma calcinha naquela colmeia, e tem colmeia de todos os tipos, vou falar aqui, ali vai sair e entrar outra. Então, ali vai sair e entrar outra. Lembrando que, e aí, mesmo que entre na parte de rolinhos, né? A dobra seja rolinhos, que muitos não gostam, mas para o adolescente é muito fácil isso. E também tem outras dobras mais simples também, mas o rolinho é que eles mais conhecem. Então, mesmo que entre nisso, dessa forma, a gaveta sempre vai ficar arrumada. Por quê? Porque a colmeia tem vários nichozinhos, várias repartições, onde ele bota aquela roupa, bota aquele item. E ali não vai ficar trançando ou jogando de um lado para o outro. Então, ele consegue ver a quantidade de roupas que ele tem. E dar mais opções, né? Nesse dia a dia de escolhas. E também ter mais consciência do que ele tem e o que ele não tem. E a outra coisa também é a que evita toda essa bagunça quando você abre a gaveta do seu adolescente. Aí você vai me perguntar, mas Clau, isso daí só vai durar... Eu sempre escuto isso, gente. Clau, isso daí só vai durar 6 meses. Só vai durar 6 meses se o momento de consumo que você tiver com seu filho adolescente, né, ou que ele tiver, se ele já tem aí já a responsabilidade de comprar as coisas sozinho, se ele não fizer o descarte. Por quê? Tudo que for planejado e categorizado, tá, ela tem que caber naquele ambiente, porque senão vai ser uma simples arrumação. Ela tem que caber naquele espaço. E não importa se por acaso ele tem pilhas de calça jeans. Se a calça jeans que ele gosta, é claro que tem que ter um desapega, sim, mas, e ela vai ser, no momento que ela for categorizada, se acha um cantinho onde coloque todas aquelas pilhas de calça jeans. Mas, se ele continuar comprando calça jeans, é óbvio que vai entulhar.
Então, o segredo está aí. A técnica é essa. No momento que você fizer a organização, né, e a gente está lá no planejamento ainda, mas eu vou e volto com essas dicas. No momento que você fizer a organização no quarto do seu adolescente, a gente tem que, no momento do planejamento e categorização, a gente tem que contar com aquele volume de peças. Se aumentar, aí sim, a bagunça vai começar naquele quarto. Então, por isso que o desapega é muito importante. E uma das coisas que eu faço muito no desapega é que eu estimulo desapegar mais para ter espaços vazios no guarda-roupa e no quarto do adolescente. Então, quanto mais clean, mais importante, mais fácil, mais ágil de achar alguma coisa, de fazer limpeza, entre outras situações. Então, a gente passou lá pelo planejamento, identificamos que a gente tem que entender o que não funciona e que não é prático para ele. A partir desse momento, a gente tem que passar para quê? Para o desapega, que aí é uma outra live que tem muita coisa, mas aqui no desapega tem que entender que o momento de desapegar é aquilo que não utiliza há mais do que um ano, é aquilo que está manchado, quebrado, não dá mais, não tem par, o momento que simplesmente foi alguma roupa que comprou e não utiliza mais e nem vai utilizar. Então, gente, isso tudo aí é para desapegar. E quanto mais a gente desapegar, a gente tem que ver também a parte de doação. Então, tem muitas pessoas que têm essa necessidade de uma roupa, mesmo que não seja linda, maravilhosa, mas uma roupa para frio, né? Uma quantidade de roupa adequada. Tem muita gente que não tem isso, então bora desapegar, tá? Lembra que no desapega, a gente tem 365 dias no isso. E muitas vezes a gente tem muito mais peças do que isso. Isso eu coloquei exatamente para pensar. Será que a gente precisa disso tudo? Tá? Então, o desapega, como eu falei, é uma outra live, mas eu deixo essa pergunta, essa reflexão para vocês. E aí a gente está no momento de categorizar. Categorizar, e aí a gente vai ver o quarto inteiro. A gente está desde os móveis até a parte onde ele estuda, a parte onde ele joga, se é a mesma, se não é, geralmente é a mesma. A parte das meninas, onde elas se arrumam, se maqueiam, aonde elas estudam, geralmente é a mesma, às vezes não, né? Isso daí não tem muito critério. A parte de leitura, isso é legal quando o quarto é muito grande, é legal ter um cantinho de leitura, isso daí estimula, propicia aí esse bom hábito, para ele sair da cama, não só ficar lendo na cama. E tem a parte toda do guarda-roupa, né? E a parte também das mochilas e dos livros, então prateleiras aí. Então vamos dividir primeiro na parte das roupas, que é a parte que a gente tangibiliza muito mais rápido. Então, a parte das roupas, no momento da categorização, é separar o que ele mais usa. Tudo que a pessoa mais usa, ela tem que estar na altura dos olhos e no alcance das mãos. Então, se por acaso ele utiliza muito calça jeans, isso tem que estar facilitando a retirada deles, tá? Se por acaso ele utiliza muita camisa de jogos, isso daí tem que estar, de repente, pendurado. E o adolescente, ele gosta muito de cabide, muito. Lembrando que cada cabide é uma roupa. Para quem está chegando agora, olha só, ó, maravilha, né? Para cada cabide é uma roupa. Então não adianta entulhar diversas coisas no cabide, porque só vai dar dificuldade para ele retirar, vai cair, vai ficar lá pela bancada do guarda-roupa. Então, cada cabide é uma roupa.
E isso para a organização como um todo, seja ela de criança, adolescente ou adulto, tá? Quando o cabide tem mais do que uma roupa, é que é algum tipo de conjunto. Ou é um short com uma blusa, é um conjunto propriamente dito, tá? Uma saia com uma blusa. Então, aquilo dali é necessário ficar juntinho para ter facilidade de retirada. Mas, fora isso, para cada cabide, uma roupa. De preferência, cabides que são cabides que não escorregam. Eu gosto muito do de veludo, eu gosto muito daqueles cabides que tem uma ondulaçãozinha em cima, né? Que são de plástico, não tem importância. Eu gosto muito também de cabides, aí eles escorregam, mas tem uns que tem uns ganchinhos que você consegue prender, mas eu acho lindo cabides transparentes. Né? Então, de acrílico, acho lindo, lindo, lindo. O que não é legal para o adolescente, a não ser que a gente pendure só muito blusa, e essas blusas de gola, tá? Ou então calças. O que não é muito legal para adolescente é cabide escorregadio. O cabide de inox é lindo, mas escorrega, então não são todas as roupas que a gente pode pendurar para o adolescente. Eu fiz recentemente aí um quarto de um menino só com cabide de inox. Ficou lindo. Mas o que acontecia? Ele tem muitas roupas de blusas, aquele de jogos, né, de times. Então, aquelas roupas são ótimas, que puxa e sai. Né? E ela não fica caindo, porque ela é de gola. Agora, quando for uma blusa muito aberta, não adianta botar, porque ela vai escorregar. Tá? A outra coisa, dentro do guarda-roupa, é a colmeia, como eu falei. A colmeia, ela exige aí também uma categorização do que ele mais utiliza. Então, óbvio que a primeira gaveta a gente geralmente deixa, dependendo do tamanho da gaveta, a gente geralmente deixa as calcinhas ou cuecas, meias, né? Algo, biquíni, algo que eles utilizem muito. Tá lá no dia a dia deles. E aí, cada colmeia, geralmente para as calcinhas, é a colmeia P, tá? E às vezes, se por acaso usa calcinhas que tem fio dental, é P, tá? Mas comprando P, já cabe pelo menos repartiçãozinha, cada partezinha daquela. E cueca também cabe em cada uma daquela. Os biquínis, para não utilizar nas colmeias, os biquínis a gente também utiliza naqueles saquinhos de voal, tá? Sunga também. Então, melhor coisa é saquinho de voal preto, que não encarde, e a gente coloca ele fazendo um composê que fica lindo na gaveta. E aí, partindo do princípio também que ele tenha muita roupa de ginástica. Se tem muita roupa de ginástica, ela tem que ir para uma colmeia, porque o adolescente não vai respeitar o ritmo da roupa, porque aquela roupa escorrega demais. Então, no momento que retirar uma, escorrega todo o resto e aí tem que ficar arrumando. Então, roupa de ginástica tem que ser em colmeias, tá? Agora, calça jeans. Calça jeans é outra coisa, calça jeans e short. É outra coisa que se tem muito. Calça jeans a gente pode colocar no efeito cascata. E aí, o efeito cascata é quando você bota uma sobre a outra. Aí você vai botando assim, né? Ó, vai botando assim. Mas é óbvio que eu não tenho para mostrar, né? Que eu tô de férias. Mas nas lives, nos reels, eu sempre estou mostrando também efeito cascata, tá? Então volta, corre lá dentro do feed que vocês vão encontrar isso. A outra coisa, a calça jeans também ela pode ser colocada como prateleira. Como que é? Se tiver uma prateleira, ela vai ser colocada uma sobre a outra. E aí é uma dobra fácil, que é a dobra tradicional. Então, ele tem condições de tirar e colocar aquela calça jeans e tem visualização daquela calça jeans. Agora, se não tiver uma prateleira, escolhe uma parte do guarda-roupa onde tem aquela bancada, né, que começam as gavetas, e faz ali pilhas de mais ou menos até 5 a 6 calça jeans,
porque senão também depois vai ficar emborcando. E ali vai acabar servindo de expositor, eu chamo de expositor, tá? Desculpe, mas eu estou um pouquinho resfriada, mas vamos lá. Ali eu chamo de um expositor. Passando isso, tem muita parte de shorts. Shorts não tem como. Se for de tecido, ainda dá para colocar ele pendurado. Mas se não for de tecido, não adianta, porque o jeans ou então brim, ele é mais durinho. Então ele tem que ser dobrado. E aí também pode colocar no efeito cascata, e ainda vou dar outra dica. Pode colocar em colmeia. Aí essa colmeia é uma colmeia de tamanho já para G, tá? Porque é uma colmeia que cabe uma largura, né? É uma grossura de roupa, mais ou menos nesse sentido. E aí você consegue colocar os shorts ali. E pode ser em rolinho também, não tem problema não. Fica muito bonitinho. Vamos passar para cintos, máscaras, né? Que agora máscara principalmente. Pena que eu não tenho ele aqui, mas depois eu vou trazer isso daí no story. Eu gosto muito de ganchinhos adesivos, adoro ganchos adesivos, eles são muito práticos. E o gancho adesivo a gente pode pendurar na porta do armário, né, pelo lado de dentro, e colocar os ganchinhos adesivos e ali colocar o porta-máscaras. Como também tem outros portas-máscara ou porta-cinto que você engancha na prateleira e ele fica penduradinho como se fosse um porta-xícaras, tá? Também é muito legal. Mas o ganchinho para máscaras funciona muito bem. A mesma coisa que esses ganchinhos funcionam muito bem para bonés, bijuterias, cintos, dependendo do tipo de cinto, funciona muito bem, tá? Então, tem vários tipos de ganchinhos. E eu utilizo aqueles que são adesivos, tá? Tem PMG, tem tamanhos diferentes aí também. Agora, bora pro quarto. Quanto tempo a gente está aqui? Bora pro quarto. O quarto do adolescente. Como eu tinha mencionado, o quarto do adolescente, ele tem que ter um cantinho de leitura, e que é diferente do cantinho de estudo, que é diferente do cantinho aí dele relaxar mesmo. A gente tem que tirar o adolescente da cama o máximo possível. Então, se puder colocar um puff, aqueles puffs, se o quarto for grande, se ele não for grande, aí vira uma bagunça. Colocar aqueles puffs que são de bolinhas de isopor, né? Tem vários tamanhos, então pode colocar isso, como pode colocar também aquelas cadeiras redes que vocês penduram em cima, que fica lindo no quarto de adolescente. Também pode colocar no quarto de adolescente uma cadeira confortável, mas só que essa cadeira tem que ser uma cadeira que fique longe da cama. Preste atenção no que eu vou falar agora. Que fique longe da cama, fique mais perto da escrivaninha, longe do armário, porque senão vai virar, sabe o quê? Um porta-tudo. Vai virar um porta-tudo, e que aí, nesse porta-tudo, só vai acumular coisas ali. Então, eu tenho que ter muito cuidado com cadeiras no quarto de adolescente, tá? A parte da escrivaninha. A parte da escrivaninha, a gente tem que ter menos coisa possível. Então, quanto menos coisas nós tivermos, mais foco o seu filho vai ter. Tudo que for possível, bote pendurado numa grade, num aramado, na parede. Existem vários tamanhos de aramados e vários também componentes que você pode grudar no aramado, como porta-trecos, como porta-lápis, como porta-papéis, vários tipos de coisa, como porta-celular, várias coisas que você pode colocar no aramado, que esse aramado tem condições de tirar as coisas de cima da bancada de estudos. Agora, limitem-se ao que ele utiliza, porque senão não adianta nada, tá? E o foco do adolescente, ele precisa estar focado, sim, em quê? Está focado em
no estudo. E aí não adianta ter uma série de trequinhos na parte da frente dele, porque ele não vai dar conta daquilo, né? Ele vai ficar olhando para um, para outro, o cérebro já leva, o cérebro direciona, né? Porque o cérebro vai sempre tender ao mais gostoso, o cérebro sempre vai levar para as coisas que são legais, que geram mais prazer, tá? Então vamos lá. Falando de escrivaninha, é legal ter uma gaveta perto, que essa gaveta, eu geralmente utilizo uma gaveta da gaveta da bagunça. Sempre coloquem uma gaveta, e hoje em dia já tem gavetas avulsas que você pode pendurar, tá? Então, uma gaveta de bagunça e uma gaveta, e a gaveta de bagunça tem que ser pequena. Eu vou explicar a gaveta de bagunça para que serve. E uma gaveta para ele colocar as coisas que ele utiliza durante a semana, ou ao longo do mês, ou ao longo do ano, mas não é de uso diário. O uso diário vai colocar lá naquele gradil, ou então vai colocar em porta-lápis, porta-papéis, alguma coisa assim, tá? Então, essa gaveta, a gente vai ter uma gaveta de bagunça que é tudo aquilo que ele não sabe colocar. E não é para roupa. Então, por isso que ela é uma gaveta menor. Então, sabe quando você tem um negócio na mão que você não sabe qual é aquela categorização? É exatamente isso. Então, coloca ali e pensa depois. Para exatamente não ter problema que o seu filho jogue para qualquer parte. Isso vale também para você. Tenha sempre uma gaveta de bagunça pequena, tá? A outra coisa, não pode, em momento nenhum, deixar as prateleiras de fora. As prateleiras são vitais para que utilize e coloque os livros que estão sendo utilizados naquele momento. Então, quando a gente fala de transformação, e aí, olha só, quando a gente fala que vai transformar, vocês estão vendo que tudo são itens que são super simples, são com poder aquisitivo que você tem de 10, 15 reais a prateleiras de lá para 30, 80 reais, dependendo do tipo de prateleiras, tá? Então, buscar a praticidade, a funcionalidade. É essa mira que vocês têm que estar toda vez no seu adolescente, e aí ele trazer todo o estilo de esse momento de transformação. E nessa fase de adolescência, é a fase onde, de fato, o seu filho vai estar aí absorvendo e querendo coisas novas, tá? E se ainda não deu presente de Natal para ele, joga tudo nesse quarto. Joga tudo nesse quarto. Ai, Cláudia, mas ele não está merecendo. Isso daí é um acordo que vocês podem fazer, tá? Inclusive, vai mais uma dica aí. Mesmo que ele não esteja merecendo, mostre que você que dê voto de confiança para o seu filho, e aí ele vai conversar com você, ele vai ver que você está sendo proativo e está confiando nele. E aí, sim, o momento que você for para fazer o plano de estudos para ele, aquilo dali é um material de troca. Mas isso daí também é para outra live. Fica isso daí com uma carta na manga. Isso é técnica. Bem, voltando para o assunto prateleiras. Prateleiras não é para colocar bibelô. Bibelô é para, ou então qualquer tipo de decoração. É uma ou outra. A prateleiras é para botar, sim, serve para botar os livros que ele está utilizando naquele momento, tá? Todos os outros livros que ele não utiliza, que ele já leu e que ele não tem prazer de ver ou reler, não é naquele lugar que tem que ficar. Por que não tem prazer de ver ou reler? Porque no momento que a gente está falando de livros, tem alguns livros que a gente tem prazer de ficar olhando, né? Que são livros que nos trouxeram muito conhecimento, que nos trouxeram uma forma gostosa de leitura. Então, esses livros podem sim entrar como uma forma decorativa, mesmo que eles não estejam lendo a toda hora, tá? A outra coisa é a bancada de jogos. Se a bancada é uma bancada de estudos, então, crie uma gaveta para aquelas parafernálias de joystick, daqueles aparelhinhos para jogos,
para tirar da prateleira, para quando ele estiver estudando, ele não remeter que aquilo dali é um local de jogos, tá? É preferível ter um local separado, mas eu entendo que muitos não têm, tá? A mesma coisa que se por acaso for um local de embelezamento. Então, a mesma coisa vai ocorrer. Deixe uma gaveta só para isso, ok? Vamos partir para os ganchos. Ganchos não pode faltar no quarto de adolescente. Porque os ganchos... E aí eu vou falar mais. Nessa última decoração que eu fiz no quarto de adolescente, tinha muito pouco espaço para a gente colocar algo na parede, porque tudo era muito bem distribuído, mas não tinha muita locomoção. E qualquer coisa que a gente pendurasse ia dificultar a locomoção no quarto. E aí tinha um espaço abaixo da bancada, onde eu comprei um cesto grande, tá? Um cesto de 60 centímetros, aqueles cestos maleáveis. Corre lá no feed e vê. Onde, ali naquele cesto, a gente botou todo o porta-treco, inclusive as mochilas. Então, as mochilas também entraram ali, né? 2 mochilas, cabem ali 2 mochilas cheias. Então, coloquei as mochilas ali e ficou lindo. Ou seja, não está no chão, está organizado, visualmente está organizado, né? Então, caso não tenha possibilidade de colocar gancho, isso daí também funciona. Mas o gancho, para mim, é a melhor opção. E ganchos fortes, tá? Porque geralmente eles não tiram da mochila os materiais. Então, acabam guardando os materiais lá também, tá? A outra coisa. Partindo do princípio que já vimos escrivaninha, já vimos a parte de estudos, já vimos a parte das roupas, já vimos a parte de penteadeira, né? Ou então a parte de jogos, e já vimos ali no meio de leitura, ou então porta-trecos. E já vimos a parte dos livros também. E aí, vamos para a cama. A cama, para adolescente, não pode ter muitas coisas. Porque se você coloca lençol de vira, lençol de corpo, a colcha, aí da colcha edredom, 3, 4 travesseiros, mais 2. Perceba, tudo isso vai parar no chão para ele dormir. E você não quer que o seu filho faça a cama? Então, bora facilitar, gente. Bora facilitar. Vamos colocar aí a questão do lençol para cobrir o colchão, a colcha que vai servir de colcha para ele se cobrir e a colcha para cobrir a cama quando ele estiver organizado, e a quantidade de travesseiros que ele usa. Tirem tudo da cama, porque a gente quer que ele faça a cama dele. E não simplesmente a gente colocar uma série de coisas na cama que só vai dificultar para que ele haja de organizar também. Agora, o que é legal? Vamos falar sobre esses móveis em si no quarto, que aí entra a transformação. Quando a gente fala de estudos, a gente tem aí que colocar a escrivaninha perto de um local onde tem Wi-Fi, perto de um local onde é iluminado, perto de um local que seja arejado, tá? Resfriado, gente. Mas eu tô aqui com a live com vocês, então bora lá. Perto de um local que seja arejado e iluminado. Por quê? Isso tudo vai facilitar no momento de estudo dele, tá bom? A parte da cama. Adolescente gosta de ficar reservado. Então, evitem colocar a cama no momento que você abre a porta, já dá logo de cara com o adolescente. Isso daí pode constrangê-lo, porque é o momento do conhecimento dele, né? Então, procure saber aonde ele gostaria que ficasse a cama dele e trabalhe espaço versus mudanças desses móveis aí no quarto. O retangular é mais fácil
de ser trabalhado, pelo menos eu acho, do que o quadrado. Mas, de qualquer maneira, todos eles dão opções, tá? O armário. O armário, para mim, o melhor lugar do armário é atrás da porta. Ele dá menos visibilidade, que geralmente a bagunça está toda ali, então é o melhor local. Sendo que cada quarto tem aí uma posição diferente. Então tem que ver aonde é a melhor posição aí para vocês, tá? Na verdade, para o seu adolescente. E agora, vamos entrar na parte gostosa. Já falamos de planejamento, já falamos de categorização, já falamos de organização. Agora vamos falar... falamos de desapega, tá? E a questão da manutenção é super simples, porque se por acaso tudo que você colocou, o que não está funcionando, é sinal que você tem que revisitar, tá bom? Agora, vamos falar sobre uma etapa que não é da etapa da categoria da organização, porém eu coloco essa etapa que é a live de hoje. Transformação. A gente está organizando o quarto do adolescente. Por que não transformá-lo também? Além da mudança dos móveis, gente, toda a decoração bota na parede. Fica lindo. Fica lindo. O quarto do adolescente faz... e sai aquilo tudo do chão. Nada de tapete, nada de cortinas muito pesadas, tá? A não ser o blackout, uma cortina de voal, coisas leves que sejam fáceis de manter. O adolescente, ele precisa também ter a autorresponsabilidade de manter o quarto dele, de manter o quarto organizado. E para isso também a gente pode contribuir aí para o adolescente, não é isso? A outra coisa, a parte do quarto, a gente pode pegar uma parede, e aí eu faço dessa forma. Uma parede para que a parede não fique com muita... Só um momento, pode entrar, só fica mais quieto. Os meus convidados aqui entrando, filho e marido. A parede, ela pode ser feita de uma forma decorativa. E aí tem desde grafismo até pinturas geométricas, até uma parede simples com uma única textura. E aí nessa parede coloquem toda a parte de decoração. Ela vai dar um up, tá? Agora, cuidado para não ser a parede principal, aquela que você abre a porta e já vê aquela parede. Não, ela geralmente é uma parede lateral, tá? Então, é isso a live. Já estava aqui com vocês no finalmente. E se por acaso tiver dúvidas, pode colocar lá no comentário. Obrigada. Que bom que vocês estão aqui. Maravilha. Então, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar lá no comentário que eu respondo para vocês. Enquanto eu estou acabando a live, dá uma olhada nessa vista maravilhosa.